Meus irmãos, boa tarde. E a paz do Mestre Jesus continue conosco. E as bênçãos de Maria caiam sobre todos nós. E que os nossos amigos da espiritualidade possam permanecer conosco neste momento de estudo, de elevação espiritual e moral. Na tarde de hoje, você já conhece, né, o nosso querido Fernando, nosso psicólogo, que está fazendo todo primeiro domingo de cada mês a palestra sobre vários assuntos, dentro da psicologia. Em nome de Deus, de Jesus, espíritos de luz, vamos dar por iniciados os trabalhos da tarde e vamos passar a palavra para o nosso querido Dr. Fernando. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre com a de vocês. Hoje vamos discorrer um pouco sobre doenças físicas e doenças mentais na atualidade. Vejam que nós não estamos falando de doentes, porque doentes são aqueles que se acham e se veem dessa forma. Bom, para aqueles que têm mais de 35, 40 anos, não é meu caso, não sei se a imagem dá para ser bem vista, principalmente quem está lá atrás, mas eu trouxe algumas fotografias aí de brinquedos, de brincadeiras, de situações que comumente aconteciam na década de 80 e 90. Havia brincadeiras entre amigos, jogar bola, subir em árvore, brincar de esconde-esconde, isso era muito comum. Os jogos, eles eram, em suas limitações, fatores de desenvolvimento da criatividade da criança. Os encontros eram reais, a dois, encontros com os amigos para bater papo, para não fazer nada, mas ficar um do lado do outro. Lembro que nas férias, deixa eu retificar aqui, me diziam que nas férias as crianças acordavam cedo para ir brincar. E só voltavam quando davam fome, quando dava fome. E tomavam água de torneira, e subiam e desciam, os pais não sabiam nem quando eles iam. É este momento que a criança viveu na década de 80 e 90, o que eles estavam trabalhando ali? Primeiro, socialização. Segundo, enfrentando os problemas que vinham acontecendo no dia a dia. Os problemas reais. Era uma briga, era uma queda, era um machucão, era um susto, era uma trela, coisa que eu nunca fiz. Dizia minha mãe que eu venho de uma família católica. Dizia minha mãe, quando eu tinha uns 3, 4 anos, ela ia à igreja, e ela costumava ir a uma determinada missa com um determinado padre, ele era holandês. E eu, muito quieto, diz ela, não lembro, eu acho que ela aí não estava lembrando direito das coisas. Mas conta ela que eu corria para frente do padre e ficava rodeando o padre. Chegava a hora que o padre não conseguia mais se concentrar. Pelo amor de Deus, quem são os pais dessa criança? Por favor, levem ele. Não tem problema se quiser deixar em casa. Mas nós, crianças, na época, olha eu admitindo, ato falho, né? Éramos assim, brincávamos e participávamos um da vida do outro de forma real. Então, os brinquedos, veja, olha só, aquele brinquedo ali era maravilhoso. A criatividade de um guri ali dirigindo, pilotando um carro que não saía do canto, era a plataforma que girava. Cartas, olha, se eu quisesse falar com alguém, primeiro essa pessoa, se eu quisesse falar com uma certa urgência, ela tinha que ter telefone. Eu tenho telefone, ou um orelhão próximo, ela tem um telefone em casa. E aí eu sabia mais ou menos a hora que ela estava em casa e ligava. Era essa urgência. Quando não, tinha uma pessoa no outro estado, em outra cidade, mandava uma carta. A carta ia, até chegar lá, levava uns 5, 7 dias. Se a pessoa lesse e respondesse, mais 7 dias, 15, 20 dias para ter
um início de comunicação. E ainda sentíamos ansiosos, podíamos esperar 15, 20 dias. Vejam como as coisas mudaram. Hoje em dia, que é a minha geração, porque eu sou de patati e patatá para cá. É assim, tudo é feito virtual, de forma virtual, os encontros são virtuais. Outro dia chegou um paciente para mim e disse: doutor, eu posso sair mais cedo hoje da consulta? Eu disse: claro, por quê? Porque eu vou me reunir com meus amigos. Digo, amigos aonde? Lá no prédio. Ele disse: que coisa boa. Você vai se encontrar onde? Na quadra? No salão de festa? Ele olhou para minha cara, uma cara de espanto. O que é? Não, a gente vai se encontrar no chat. Amigos do mesmo prédio. Então, virou algo muito cômodo ficar atrás de um celular, de um computador, bater papo, conhecer, namorar, até casar virtualmente. Essa cena não dá para ver muito bem, mas são amigos numa mesa de bar, todos eles no celular. É muito comum. Se vocês pararem para prestar atenção em restaurantes, em bares, se vocês forem, ou qualquer outro lugar, lanchonetes, vocês vão ver os adolescentes, até adultos, reunidos numa mesa, todos no celular. Então, esse contato próximo com o outro já não é mais tão próximo. Eu lembro que eu esfolei meus dedos jogando bola quando criança, descalço no asfalto. E olha que eu não era bom de bola, nunca fui. Hoje a criança não esfola mais os dedos, porque nem ela joga, quem joga é o computador. Ela só faz manipular o joystick. Então, com isso, a nossa cultura foi mudando. Aí você pergunta, mas isso é só prejudicial? Não. Tem os valores também. O jovem de hoje tem uma velocidade de raciocínio muito mais rápida do que o jovem da minha idade. Eu com 14 anos era um meninão. Um jovem hoje de 14 anos pensa como um adulto da minha época, quer dizer, um jovem adulto da minha época. Então vem também as coisas boas. Mas o que é que isso traz? Essa velocidade, essa gama de informação que chega até a gente de uma forma impressionantemente rápida e precisa, nos leva àquilo que chamamos de ansiedade. Ora, a ansiedade sempre existiu. Tem muita gente que chega e diz: não, a ansiedade é uma doença que começou agora, nesse século. Não, a ansiedade já foi tratada na Grécia Antiga. A ansiedade sempre existiu. O problema é que os acontecimentos hoje se tornaram mais evidentes porque eles aparecem mais, porque temos meios para isso. Temos uma internet, temos uma televisão, jornais, mensagens nas redes sociais. Então isso favorece a não só a velocidade, mas uma quantidade de informações que muitas vezes nós não damos conta. E cada vez mais nos prendemos àquilo que está fora e esquecemos aquilo que está dentro. Certa vez perguntaram a Confúcio: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperarem. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por nem viver o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É bem atual isso, né? Escrito há 500 anos antes de Cristo. Veja, a ansiedade ela já está, inclusive no Oriente. E isso é muito atual. Nós hoje corremos a essa busca incessante pelo ter um carro melhor, pelo ter uma posição melhor, um apartamento melhor, um salário melhor, para poder usar uma roupa de marca, para poder frequentar os lugares onde eu possa ser visto e apreciado, ou aceito. Nós lutamos por esse ter e criamos uma ansiedade absurda. E essa ansiedade cada vez mais me distancia de mim, me distancia do presente. Eu venho impulsionando a sempre vislumbrar o futuro que não existe ainda. E quando aquele futuro que não existe ainda me ameaça, porque eu tive um passado que não existe mais, que não me perdoou, aí sim eu aumento essa ansiedade. Eu começo a criar os medos imaginários. Eu começo a vislumbrar
coisas que nem sequer vão existir na minha vida, mas eu já as crio. Analisando-se o atual comportamento humano, não padece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma, nos diz a veneranda Joana de Ângeles em seu livro Encontro com a Paz e Saúde. Estamos enfermos. Imagine que estamos no trânsito e alguém nos corta, ou alguém bate atrás, ou alguém não respeita um semáforo. Nos irritamos, saímos do equilíbrio. Emanamos pensamentos que não venham a favorecer a saúde interior. A sociedade, ela não consegue, você não consegue, talvez, perceber no outro que ele tem um problema quando ele te agride, porque isso é uma transferência. Nem sempre ele quer te agredir, mas você estava na hora errada, no momento errado, né, no lugar errado, quando ele precisou transferir um sentimento que ele não suporta. A sociedade cada vez mais alimenta seus medos por uma incapacidade de se enxergar, por uma incapacidade de tentar encontrar em si a resposta para aquilo que está enfrentando. Nós vemos por aí as guerras locais, regionais acontecendo, nós vemos a corrupção, nós vemos as máquinas tirando proveito, as máquinas que eu falo são as máquinas de instituições tirando proveito daquilo que ela precisa ter como um ganho indireto ou paralelo, dos profissionais que se desviam dos seus objetivos e das suas missões, porque estão doentes e caem na fraqueza de saírem do que é certo. Então a sociedade está doente. Se a sociedade está doente, eu também estou doente. Eu faço parte dela. Eu não posso me esquivar. Primeiro ponto, em palestras anteriores eu já trouxe isso aqui. Primeiro passo para a gente melhorar ou curar, porque nós é que nos curamos. Primeiro passo é tomar consciência de que tenho um problema ou de que estou errado. Se eu não assim fizer, com certeza não sairei do canto. Então, o que é saúde? A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo, um estado de completo bem-estar, físico, mental e social, e não somente a ausência das afecções e enfermidades. Ora, antes disso, antes da OMS colocar esses dados, divulgar esses dados como base até de estudos, nós entendemos que nossa saúde ela estava atrelada ao fator genético. Não podemos olvidar isso, mas o fator genético não é a causa, e sim o meio para chegarmos àquilo que precisamos para melhorar. O bem-estar físico, será que nós conseguimos encontrar esse bem-estar físico? Será que encontramos esse completo bem-estar físico? Significa dizer que eu não vou ter uma gripe, eu não vou ter uma crise, eu não vou ter uma virose, eu não vou ter uma bactéria, eu não vou ter uma dor, um desconforto. É uma missão difícil. Chegarmos ao completo bem-estar físico. Mental. Hoje, se a sociedade está doente, como eu conseguirei chegar a um estado completo de bem-estar mental? Será que eu não tenho momentos de ansiedade? Todos nós temos momentos de ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Isso está na nossa natureza. A ansiedade, até um certo ponto, ela é benéfica. Porque ela nos livra de alguma coisa, ela nos alerta para outras coisas. Existe aquela ansiedade boa, por exemplo, um encontro. Você marca um encontro com uma pessoa querida, e quando aquelas horas se aproximam, você fica com ansiedade, porque quer ver aquela pessoa, e o resultado daquilo vai ser muito bom. Uma ansiedade boa. Mas quando essa ansiedade começa a dar sudorese, dor de cabeça, dor muscular, gastrite, e aí vai, aí sim é patológico. A gente precisa correr atrás, e a gente precisa tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Imagine social. Nós temos problemas financeiros, todos nós temos.
Nós temos problemas financeiros quando nos falta dinheiro, e temos contas a pagar. Nós temos problemas financeiros quando temos dinheiro demais e não sabemos utilizá-lo. Temos problemas na convivência com o outro. Porque se eu não me compreendo ainda, como compreenderei aquele que está do meu lado? Então eu não vou entender ele, tenho um problema com ele. Então alcançar a saúde não é uma coisa muito fácil. Só que a OSM faltou colocar um detalhe que eu gostaria de acrescentar. Não só um estado completo de bem-estar físico, mental e social, mas também espiritual. Para mim este é o principal. Nós não podemos nos esquivar que somos seres divinos, espirituais. Todos nós somos. Não somos só carne. Essa carne não é nada, só uma roupa, uma vestimenta. Se o meu espiritual não anda bem, os outros não andarão, com certeza. A base para que os outros, o físico, o mental e o social estejam bem, é preciso que eu trabalhe, que eu gurie esse lado espiritual. Carregamos. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte passe bem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos alertando para que se o meu espírito não estiver bem, se esse eu interior não estiver em equilíbrio, jamais eu vou alcançar a minha cura. Por que adoecemos? Eu acho que muita gente que enfrentou talvez uma patologia severa perguntou, ou pelo menos pensou em perguntar: por que eu estou adoecendo? Por que eu? Por que eu que faço tanta coisa boa? Por que eu que não me meto na vida das pessoas? Por que eu que procuro ajudar o próximo? Por que eu adoeci? Por que adoecemos? Independente da patologia. Nós vemos pelo prisma junguiano, que vocês vão perceber que ele é apenas uma tradução do que o Espiritismo prega. Trata-se de um símbolo do self, do espírito, que se estabelece no ego, no corpo, na sua condição somática, o corpo, para chamar, que se estabelece no ego, na sua condição somática, não é chame não, para que você chegue ao processo de individuação, para que esse processo chegue a você. Individuação seria, em nossos termos, a nossa evolução moral, o nosso melhoramento. Ou seja, a doença quer nos dizer alguma coisa. Então, na hora que eu adoeço, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que a doença quer me mostrar? O que ela quer me mostrar? Essa doença, não importa que seja uma simples gripe, ou seja um câncer, eu preciso perguntar o que ela quer me mostrar. E a forma de perguntar isto à doença, é claro que a doença não vai responder, mas o teu inconsciente vai, é perguntar ao seu inconsciente. É você olhar no espelho, olhar dentro de si e perguntar: o que essa doença quer mostrar? O que esse inconsciente quer me dizer? E essa resposta com o tempo virá. Virá. Porque nós temos registrado no inconsciente a marca que dá início a qualquer patologia. Nós somos herdeiros de nós mesmos, já foi dito aqui. Então a gente precisa perguntar e questionar o que é que ela quer mostrar. Muitas vezes uma gripe que me derruba e eu não consigo sair para trabalhar, é porque meu ritmo de trabalho está tão grande, eu estou tão envolvido com aquilo que está lá fora, que eu esqueço de mim. Eu esqueço de cuidar de mim. E a doença vem e diz: te aquieta um pouco, pensa um pouco em si. Porque quando a gente adoece, quando eu falo adoecer, de a gente ficar acamado, a gente volta muito para o eu. A gente começa a sentir a si mesmo. E é uma coisa muito estranha, porque a gente não está acostumado a olhar para dentro. Mas a doença quer nos dizer alguma coisa. Em qualquer instância, em qualquer nível, qualquer tipo de doença. As pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados, nos quais mergulham uma larga faixa da sociedade.
Ora, nós sofremos pressões psicossociais. Muita gente, claro que aqui não, tenho certeza que não. Se tiver, não diga. Faz uso de programas de televisão. Ora, você abre uma janela para dentro de casa. E as informações que são passadas são as mais destrutivas possíveis. São noticiários policiais, são mortes que se apresentam, são assaltos, são estupros, são raptos, são corrupção. E a gente muitas vezes abre essa janela para dentro de casa. Na hora que eu estou assistindo a um programa desse nível, é claro que minha mente está funcionando. Para que eu possa entender, eu crio imagens. Estou falando agora para vocês estão criando imagens. Muitas vezes você não percebe essas imagens, porque vocês já estão tão habituados a trabalhar com as imagens, que vocês se comunicam, até consigo mesmo, que vocês não percebem as imagens sendo formadas na sua tela mental, mas elas se formam, muito rápido, se formam. E são fixadas no inconsciente. Então, na hora que eu estou prestando atenção num programa desse, destrutivo, negativo, eu estou criando imagens, essas imagens estão sendo registradas. Isso alimenta a minha ansiedade, isso alimenta meu medo, isso alimenta meu medo de sair de casa. Começo a desconfiar, a não dar crédito às pessoas, passo a não ajudar as pessoas, porque eu tenho medo daquilo que aconteceu comigo. Eu começo a me fechar para mim e para o mundo. E a ansiedade, os medos imaginários começam a crescer, a eclodir. Aí os distúrbios começam a aparecer, as síndromes começam a surgir dentro da minha vida, eu não sei porquê. Agora imagine, se você tem programas desses que acontecem na hora do almoço, imagine se você está almoçando assistindo a um programa desse. Será que aquele alimento está lhe fazendo bem? Será que aquele alimento vai lhe levar a energia que você precisa de forma edificante? Ou ele está lhe destruindo? Está levando toxinas para você? Porque na hora que eu vejo um noticiário que aquilo me choca, o meu inconsciente percebe aquilo como um perigo. É um perigo, alerta, adrenalina. Vem toxinas para você. Eu não estou precisando daquilo. E a gente não sabe por que a gente está adoecendo. Mas todo dia eu abro uma janelinha dessa. Não sei se eu já disse aqui, mas lá em casa nós perdemos o hábito de assistir esses programas. Nós sabemos e temos consciência do que queremos assistir. Não entra. Não tenho nada quem acompanhe novela. Não tenho nada contra quem acompanhe novela. Mas a novela também nos incentiva a uma série de coisas que nos leva a pensar de forma errada. Começamos a acreditar em valores que não existem. Começamos a acreditar em imagens que são criadas para que a gente vá até elas e consuma. Uma boa leitura, ao contrário de um noticiário desse, um bom filme, um filme que venha a ser edificante na sua vida, uma boa música, aí eu vou produzir em mim enzimas que vão me favorecer o melhoramento espiritual em consequência do meu corpo. Invariavelmente, nos diz Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas, na raiz dos desastres orgânicos, das infecções, das instalações de sintomas e das doenças, encontra-se o indivíduo em si mesmo. Foi isso que eu acabei de falar. Nós procuramos isso. Nós somos responsáveis pelo que passamos, quer seja nesta vida, quer seja noutra vida. Uma vida que se foi e que eu não tenho mais acesso, mas que essas informações estão no meu inconsciente e são liberadas. Preciso melhorar o espírito para que eu tenha saúde. A veneranda ainda continua no encontro com a paz e a saúde, nos dizendo que as preocupações desordenadas com a aparência, como fator de autorrealização, vem desviando pessoas da sua realidade, da beleza interior, que se reflete no exterior, assim como as exigências descabidas dos padrões de beleza. É muito comum nós vermos hoje os jovens na academia buscando cada vez mais e inconsequentemente do que venha a acontecer pelos seus atos, um corpo perfeito.
um corpo perfeito porque foi imposto pela sociedade, pela mídia, que todos os homens têm que ser tanquinhos, sarado, forte, braços fortes, e as mulheres têm que ser magrinhas, os peitos fartos. São padrões impostos e que as pessoas vão atrás disso de forma desregrada e inconsequente, trazendo agressões ao seu perispírito, claro. E como resultado disso, vem as patologias, vem as doenças. Se você procura uma academia para malhar, ótimo. Mas busque aquilo para exercitar o corpo, para trazer a saúde física, não para maltratar seu corpo, para que ele fique supostamente perfeito. A nossa vida é tão sábia que nós vamos passando pelo tempo e o nosso corpo já não vai respondendo como responde a um jovem. Você vai malhar, vai ter um ataque cardíaco e não vai chegar ao corpo que você pediu. Eu que eu diga. É de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente. Nós não somos doentes, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração, sem pena de si mesmo, nem autopunição para reencontrar o objetivo da existência. Tem pessoas, por exemplo, pessoas que quando criança tinha uma figura de apego por um dos pais, talvez a da mãe ou do pai, irrelevante isso, por querer se aproximar tanto desse pai ou dessa mãe, às vezes e muitas vezes repudiou o outro, que muitas vezes a psicanálise chama aí do complexo de Édipo. Pois bem, esta criança cresce querendo sempre estar satisfazendo esse pai ou esta mãe, que em algum momento este pai ou esta mãe que ela tanto venerava começa a escantear, começa a não dar atenção, começa a não dar, a valorizar, e esta criança, que já não é mais criança, já crescendo, não compreende o que está acontecendo e se revolta com aquilo, e muitas vezes se sente culpada porque agrediu o outro pai ou a mãe. E aí ela começa a introjetar uma culpa e uma raiva que desemboca nela mesma, e começa os comportamentos que chamamos de toscos, os comportamentos errados, para agredir aquele que deveria estar retribuindo esse amor, ou para se autopunir, porque se sente culpado e muitas vezes se mutila, se machuca, ou se fecha naquele mundo em que ninguém pode penetrar. Porque se ela demonstra que está sentindo, que está sofrendo, ou que está revoltada, ou que está com pena de si, e isto é visível aos pais, pode ser que aquela que era o objetivo, aquela mãe ou aquele pai que era o objetivo dela, possa vir a perceber e a acolher. Falta de amor próprio, não se conhece. Quando não é o pai e a mãe, é um terceiro, um namorado, uma namorada, ou um carro, ou um emprego, e começa a direcionar esse objetivo de vida para o exterior. E como não somos dono de nada nem de ninguém, uma hora vamos distanciar-nos daquilo, esta pessoa sofre e mergulha numa depressão, e muitas vezes, por essa ausência de si mesmo, recorre a um suicídio. E com esses pensamentos inferiores, atrai os nossos irmãozinhos que vão favorecer o que ela cometa, o suicídio. Então, precisamos ter consciência que não somos coitadinhos, não. Se estamos enfrentando uma situação difícil, quer seja por intermédio de um pai, de uma mãe, de um namorado, da situação financeira, enfim, é porque plantamos isso em algum momento da nossa história. E temos que enfrentar isso com autoconfiança, sabendo que você pode fazer o melhor por si mesmo e sair disso. Sem medos imaginários. Eu não preciso ter medo de nada. Eu tenho que conseguir seguir adiante, equilibrando-me.
À medida que a ciência ela vai solucionando algumas patologias, novas patologias vão surgir. Vocês já ouviram falar, assim, os pais ou os avós dizendo: olha, na minha época essa doença não existia. É muito comum a gente ouvir isso. Por que a doença não existia? Porque a doença que existia e não tinha cura, ela naquele momento servia para que o ser que precisava enfrentar buscasse seu melhoramento. Como Deus nos dá a condição de evoluirmos, a ciência também evolui e vão encontrando mecanismos para que algumas patologias desapareçam, outras surgirão. Porque o problema não é a doença, o problema sou eu, é o meu espírito que eu preciso trabalhar, não é a doença. Muita gente se curou de doenças e de diagnósticos que eram terminais, surpreendendo e desafiando a medicina, a ciência, porque conseguiu tocar no espírito e curar a si mesmo, conseguiu se perceber e se melhorar. Precisamos caminhar para isso. E se o meu problema for uma expiação? Desculpa a brincadeira, o problema é seu, mas você tem que trabalhar isso do mesmo jeito. Precisamos trabalhar isso, não importa o que seja, eu preciso me melhorar. Se eu não vou ter cura, não vou me melhorar. Pelo amor de Deus, você não vai morrer agora. Seu espírito não morre, é eterno. Você vai trocar de roupa só. E vai ter que passar por isso. E vai ter que enfrentar. A gente estava falando de culpa. Quando eu agrido alguém, quando eu firo alguém, e eu tomo consciência de que fiz algo de errado, eu me sinto impelido a pedir desculpas. Pelo menos deveria. Se eu peço desculpas a alguém e a pessoa me perdoa, eu não estou livre daquilo que eu fiz. Eu preciso iniciar atos positivos que venham substituir os meus atos negativos. Não é porque a pessoa me perdoou que eu estou livre. Não é assim. Ela me perdoou, ótimo, ela fez o papel dela como cristã. Agora eu preciso trabalhar-me, eu preciso fazer coisas boas para substituir aquelas coisas más que eu fiz. E se ele não me perdoar? É um problema dele. Ele passa a contrair débitos. Mas eu não tenho que estar preocupado com o outro, nem com o que o outro pensa. Eu tenho que estar preocupado com a minha consciência. Por isso que eu preciso mergulhar em mim e não me debruçar no outro. É muito fácil enxergar que o outro está errado. É muito fácil. É muito fácil ver os problemas. É muito fácil para mim, como psicoterapeuta, conseguir entender o problema do outro. Eu consigo trabalhar qualquer um. Mas eu não consigo trabalhar os meus, porque eu estou inserido no problema. Querendo ou não, o problema de um da minha família, eu estou envolvido, então eu não enxergo, tem a área míope para mim. Eu não posso, eu tenho que encaminhar a um outro profissional. As doenças físicas. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser à reflexão, às reflexões e reformulações morais, proporcionadoras do reequilíbrio. Ora, uma pessoa que nasce com um problema orgânico, ou desenvolve um problema orgânico, a origem desse problema está no meu espírito, ou melhor, no espírito dele. Está lá, em coisas pretéritas feitas por ele, ações pretéritas, que muitas vezes ele precisa enfrentar aquilo. As pessoas se desestimulam diante de um problema físico, quando outras se tornam melhores quando estão enfrentando um problema orgânico, porque elas buscam dentro de si a razão. Por que eu adoeci? Por que eu vim assim? Existe uma resposta para tudo, a gente tem que buscar, não lamentar. Se a gente lamenta, a gente para, a gente está inerte, fazemos nada. Vou lamentar. Quanto tempo perdido eu estou lamentando, eu estou triste, cabisbaixo, não quero falar com ninguém, me tranco no quarto, não quero ouvir ninguém, o telefone toca, eu deixo tocar, ou desligo. Quanto tempo lamentando? Ou quando uma pessoa briga com o outro, ficam uma semana sem olhar para a cara do outro, sem falar. Quanto tempo perdido, minha gente? E quanto tempo aquele germe negativo dentro de mim, me corroendo por dentro, me fazendo adoecer?
Talvez eu não adoeça agora, mas adoeça lá na frente. Então precisamos ter atenção a esses fatores. Nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob o impositivo que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a reincidência do fracasso moral. Vejam só. Percebemos hoje muito mais a síndrome de Down. A síndrome de Down foram espíritos altamente inteligentes em outra vida, que não souberam utilizar sua inteligência, fizeram mau uso dela, e precisaram vir com o síndrome de Down, para que ele favorecesse um aspecto que não foi trabalhado, o aspecto humano, do amor ao próximo, da limitação, da dependência. Mas são espíritos altamente inteligentes. Eles só não têm nele, no veículo físico, condição de expressar, mas são. E os pais dessas crianças vieram, principalmente as mães, vieram com uma grande capacidade de acolher e acompanhar e ajudar essas crianças. Muitas vezes foi vítima deles em outra vida. Outras acordam e vêm com essa missão, até para autoburilamento, para ajudá-los. Os autistas, eles certamente foram também outros que carregam uma culpa muito atos inferiores em outra vida. Atos que os envergonham em espírito. E quando estão aqui, eles não suportam, a consciência do espírito faz com que ele não suporte ter que enfrentar esta vida novamente, muitas vezes com aqueles que ele feriu. Então ele tende a fugir da realidade. Veja que o autista, ele foge da realidade. É muito importante que a mãe, que é esse elo tão próximo desse espírito, enquanto ele durma em seu sono, venha conversar com o espírito. Venha tentar mostrar a ele, através dessa conversa amorosa, que ele não precisa ter medo dessa realidade. E que ele veio porque ele é capaz de retrabalhar tudo isso, de reconsiderar tudo isso. E esse incentivo, como um trabalho de formiguinha, tem que acontecer todo sempre. Não é simplesmente olhar como se via antigamente as doenças mentais. Punição de Deus, coisa do demônio. Nada disso. Pelo contrário, foram agraciados com a chance de se melhorar. E os pais também. Philippe Pinel, no século XVIII, foi um médico francês, considerado o pai da psiquiatria, foi quem botou um ponto final nos maus tratos aos esquizofrênicos, que eram amordaçados, que eram acorrentados, que eram punidos por algo que eles não sabiam, porque eles apanhavam e eram tão maltratados. E ele começou a humanizar, no século XVIII, a psiquiatria. Por isso que a gente vê, não sei se vocês, quem tem mais de 20 anos como eu, usava-se muito a palavra, esse cara é Pinel. Não sei se vocês lembram disso. Não? Só eu. Fulano é Pinel, é louco. Em homenagem a Pinel. Mas ele humanizou a psiquiatria. E aqui no Brasil nós tivemos Lídia da Silveira, que foi uma estudiosa junto com Jung desses fatores psiquiátricos. Responsável pela humanização também da psiquiatria no Brasil. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda que é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para o outro lado com relativa facilidade, sem que haja necessariamente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Olha, o que é ser louco? O que é ser neurótico? As pessoas falam, fulano é neurótico, fulano é louco, é psicótico. Será que a gente nunca passou por um momento desse, hein? Será que nós nunca apresentamos um transtorno neurótico? Eu ouço muito falar, não, eu não vou para psicólogo não.
Eu não sou louco, eu não tenho doença para psicólogo ou para psiquiatra, eu não tenho doença. Transtorno neurótico de perfeição. Vocês viram cair isso porque ia cair isso aqui. Bom, quantas vezes já me aconteceu com o óculos no rosto procurando meu óculos? Onde é que está meu óculos? Onde é que está meu óculos? Acontece, né? Quem daqui não estava já deitado, prestes a entregar-se aos braços de Morfeu e se pergunta: será que eu fechei a porta? E se levanta para ver. Conheço muita gente assim. Procura a chave do carro e a chave está na mão. Ele procura: cadê a chave do meu carro? Está na mão. Preciso escrever, assinar alguma coisa, dar uma caneta aqui na mão e não estou enxergando a caneta. Nós temos esses traços. Não podemos julgar o outro. Porque o que é uma doença mental? Nada mais, nada menos de uma série de sintomas que precisou ganhar um nome para ser eternizado. Mas que a doença em si ela não existe. O espírito é que enfrenta essa fase. Precisa mudar, precisa trabalhar. As pressões psicossociais, lá vem as pressões psicossociais novamente, desencadeando heranças genéticas adormecidas, desarticulam a conduta emocional. Ora, se você está falando que a doença está no espírito, por que a genética influencia? Como eu falei, a questão genética ela é um meio. Se eu fiz algo de muito ruim, preciso enfrentar uma patologia para me melhorar, aquelas informações que estão lá no meu perispírito vão para o corpo modificá-lo. E é claro que a programação reencarnatória vai me colocar no seio de uma família que há uma condição genética que seja favorável àquilo, senão fica difícil. Não é impossível, mas fica difícil. Então a questão genética é um meio. Talvez algum de vocês já ouviu falar: fulano sofreu tanta pressão que enlouqueceu, surtou. Ele não surtou por causa só das pressões, já existia algo nele que estava, uma estrutura que ele precisava passar. Se ele compreendesse a vida de forma diferente, se ele se compreendesse de forma diferente, se melhorasse, talvez ele não enfrentasse aquilo. Talvez as pressões não o fizessem surtar. Mas como ele esqueceu de si, ficou vulnerável. E quando veio o clique, acionou o gatilho. Quando se trata de alguém, nos diz Joana de Ângeles, portadora de consciência culpada, as neurotransmissões se fazem deficitárias e as moléculas de neuropeptídeos, por escassez ou excesso, produzem distúrbios emocionais ou psíquicos correspondentes, exteriorizando-se com psicopatologias específicas. Ora, se eu sou uma pessoa que pratico a gratidão, se eu sou uma pessoa que sou muito grato a tudo, até as minhas dificuldades, eu estou produzindo enzimas, eu estou produzindo neuropeptídeos, eu estou produzindo um neurotransmissor chamado dopamina, que me dá a sensação de bem-estar. E também proporciona a citocina, que me faz enfrentar melhor os desastres da vida, as ansiedades. A dopamina, esse hormônio, esse neurotransmissor, se ele vai em excesso, veja que a dosagem que vem para a gente é uma dosagem equilibrada, mas se ele vem em excesso, eu tenho Parkinson. Se vem em escassez, eu fico esquizofrênico. Nós somos tão perfeitos. Existe por trás dessa perfeição um ser maior que é Deus. Muitos não acreditam e relutam. Ora, como é que o acaso ia transformar um ser humano tão perfeito? Nós somos perfeitos em nossa estrutura orgânica, fisiológica. Se me falta açúcar ou oxigênio no cérebro, eu desmaio. Quem já não desmaiou aqui por causa disso? Não tomei café da manhã, saí para trabalhar, chegou uma hora, desmaiei. Acontece. Mas o desmaiar é porque esse açúcar talvez não tenha chegado ao cérebro. Então o seu sistema nervoso diz: falta açúcar. Localizei, tem açúcar nas pernas. Deita o homem que o açúcar das pernas vai pela corrente sanguínea para o cérebro e tudo volta ao normal. Por isso que desmaiamos. Fantástico. Seria que o acaso nos daria isso? Não. Seríamos um inseto, esmagado por muitos.
Falamos da hereditariedade, vou pular, porque senão não vai dar tempo. Os fatores endógenos e exógenos, falamos também, são as expressões psicossociais e aquele entendimento, aquele meu entendimento de quem eu sou e do que a vida representa para mim. Alguns fatores desencadeantes das síndromes. A vida com pouco significado espiritual. Se eu não valorizo o meu espírito, se eu não valorizo a Deus, independente da minha crença, Deus pode ser Deus, Alá, Jeová, luz, força, energia, não interessa. Não interessa. Eu tenho que acreditar naquela força maior, a força criadora. Porque senão eu não vou acreditar nas criações nem na criatura. Seria vazio. Eu preciso buscar isso. Então, espiritual, se eu favoreço o meu espiritual, eu vou ter maior resistência aos dissabores da vida. Eu vou tentar compreender melhor porque eu me compreendo. Os conflitos ainda não resolvidos. Eu tenho conflitos que não foram resolvidos. Tem muita gente que eu não perdoei. Tem muita gente que eu guardo mágoa. Ora, fulano fez isso por mim, nem sequer pediu desculpas. Eu favoreci que aquela senhora ia caindo, ela nem sequer me agradeceu. Veja quanta lacuna, quanta necessidade temos. Não precisamos disso. Quem ama, ama, não precisa ser amado. Quem doa, doa, não precisa receber. Não precisamos disso. O querer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aquela imagem que eu mostrei da internet nos favorece isso. Como a velocidade é imensa, eu quero estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu quero sair, atropelar, ir para lá, ir para cá. Eu devo ficando louco. Marco encontros, reuniões no mesmo horário. Meu Deus do céu, eu tenho uma hora entre uma reunião e outra. Não vai dar tempo, porque eu tenho que sair de Boa Viagem para a Zona Norte. Não dá tempo, o trânsito não deixa. Começa a me estressar, ansiedade, toxina no corpo. A velocidade das informações, a pressão do relógio, o narcisismo, a ânsia do poder e do ter. Eu preciso cada vez mais ter poder, ser notado. Eu tenho que ter poder, eu tenho que ter as coisas. Se eu não tiver, isso me gera ansiedade, frustração, eu não me sinto eu. E o medo do amanhã, que aí vem a ansiedade em si. Bom, essa imagem eu trouxe para ilustrar uma história de Sadoc. Vou tentar contar em breves palavras. Sadoc estava presente nas bodas de Canaã, quando Jesus chegou. E Jesus, com aquele jeito dele, amável de ser, contagiou a todos. E todos começaram a dar atenção a Jesus, esquecendo de dar atenção a Sadoc, que era um homem de certo poderio. Sadoc se viu enciumado. Começou a tentar encontrar em Jesus pontos de charlatanismo e começou a maldizer Jesus. Ele não suportou essa inveja e foi embora. Com a caravana dele, foi embora. Viajou. Não deixou a festa terminar. Ele viu Jesus multiplicar, transformar água em vinho e ainda assim duvidou. E seguiu viagem. Em toda a cidade que ele passava, ele maldizia os atos e as ações de Jesus. E aquilo foi crescendo dentro dele. Mas algo lá atrás, lá no fundo do espírito dele, tentava racionalizar. Mas ele tinha um olhar tão brando, tão penetrante, tão singelo. Uma coisa não combina com a outra. Mas aí ele ainda deu preferência a essa mágoa. Tempos de viagem, ao chegar em casa, ele chegou passando mal. Foi socorrido, foram buscar os médicos e descobriram que ele estava com lepra. Naquela época, leproso não importa se é rico ou pobre, vale dos leprosos. E ele assim foi. O tempo passou, um ano passou. E ele, na convivência com outros leprosos que não tinha nada, e assim ainda dividiam o que tinham com os demais, ele foi mudando. E aquela ideia que ele tinha de Jesus foi se transformando. Ele já não achava que Jesus era um charlatão, ele já não achava que Jesus era isso, era aquilo. Ele começou a ver o que estava mascarado pelo ciúme, pelo egoísmo, pela vaidade dele. Ele começou a enxergar Jesus e foi se modificando, até chegar a notícia por intermédio da esposa que Jesus estaria pela redondeza e que ele fosse com os amigos para ser curado, porque muitos estavam sendo. E assim ele fez. Ele mais 9 foram até Jesus.
e se ajoelharam, pediram a Jesus para que os curasse. E Jesus olhou para cada um e perguntou: vocês querem mesmo serem curados? E a resposta, evidentemente, foi sim. Vocês acreditam que podem ser curados? Sim. E Jesus rogou ao Pai misericordioso e eles ficaram curados. Ao se verem curados, se levantaram e foram para suas famílias, foram para suas casas, foram fazer o que anos não faziam porque estavam leprosos. E Sadoc voltou a Jesus para agradecer. No mesmo dia, no final da tarde, um dos apóstolos pergunta, faz um comentário com Jesus, que estava boquiaberto, porque foi a primeira vez que ele tinha testemunhado Jesus curar 10 leprosos. Jesus o adverte: engano seu, apenas um foi curado. Os demais tiveram a cura das feridas externas. Apenas um curou o espírito. Foi aquele que veio agradecer. Não só agradecer, mas veio colocar à disposição as riquezas dele. Então a cura está através do nosso espírito. Então eu não preciso ir para médico. Está errado, precisa. Se existe a medicina, porque Deus nos concedeu a medicina, o medicamento, para acompanhar essas patologias, para não favorecer no abrandamento dos sintomas. Então procure o médico, procure um psicoterapeuta, procure a casa espírita, procure a si mesmo. Para a gente finalizar, este quadrozinho é a trajetória para a cura. Primeiro temos a percepção que estamos doentes, a aceitação dessa doença, porque muitas vezes não aceitamos adoecer. A reflexão sobre esta doença. O que essa doença quer me dizer? O que é que ela traz de informação para o meu espírito? Eu preciso tomar uma decisão. Se eu vou continuar doente ou se vou em busca desse melhoramento espiritual. As ações. Aí vem a transformação moral. Eu passo a me conhecer. Eu passo a me desvincular de modelos transitórios. Eu passo a me perdoar e a perdoar os outros. Eu passo a me amar. E assim começo a amar os outros. Aí isso vem me trazendo a saúde mental. Claro que a partir dessa saúde mental eu começo a entender o que são virtudes. Quais são as virtudes que eu tenho? O que é que aquilo trouxe de bom? O que é que eu posso favorecer aos outros? Quais são as virtudes dos outros? E vem sobretudo a gratidão. Agradecer a Deus porque aquela enfermidade fez mudar, curou o espírito, melhorou a cada dia. E aí vem a vontade, essa vontade de estar sempre melhorando, de não deslizar mais, e não cair mais naqueles buracos que outrora caí. E aí vem o verdadeiro sentido da vida, que é o amor, amando a si e amando ao próximo. Que Jesus Cristo abençoe a todos.